Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos resolver, vamos comentar um pouquinho, eu vou comentar e aí eu vou pedir para que as questões que você errou, você faça aí no seu caderno, porque hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade avaliativa, tá certo? Então, chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje, já trouxe aqui, já resolvi. Vou postar lá no... Vou estar postando, junto com essa aula, essa folha aqui com toda a resolução da nossa atividade avaliativa para que você possa verificar e fazer a correção da questão que você errou, tá? Se por acaso a sua atividade ela tiver com o número diferente, aí você segue de acordo com o número da sua atividade, porque como foi feito com duas turmas, pode ser que em uma turma seja uma numeração e na outra turma seja outra numeração, tá? Mas as questões são essas questões, beleza? Então vamos lá. Ó, deixa eu separar aqui para a gente poder, para eu poder falar com vocês e a gente comentar um pouquinho sobre cada uma das questões. A número 1, ele mostra uma figura, um prisma, cuja base desse prisma são losangos, de acordo com as indicações, determine a área total da superfície desse prisma. Então ele pede a área lateral e a área da base. E aí eu coloquei essa figura para representar exatamente o que a gente vai ter que encontrar, Essa daqui seria a área lateral, E essa daqui seria a área da base, certo? E aí separei aqui, ó, a área da base. Como ele está falando de losango, fórmula do losango, Dzão vezes Dzin dividido para 2. E aí, de acordo com as informações que foi dado no enunciado, 8 vezes 6, cheguei até a base que é 24. Essa base 24 é uma única, tá? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre o restante, A área lateral. A área lateral seria esse daqui. E a lateral, como aqui é um retângulo, base vezes altura, que deu 55. Apenas um retângulozinho desse. A área total, eu vou ter que fazer a área da base, e aí eu coloquei 2 vezes, por quê? Porque a de cima e a de baixo, Mais 4 vezes a área lateral. Aqui, ó, seria cada face, Cada face dessa é composto por um retângulo, E aí a gente encontrou um, por isso que eu multipliquei por 4. E aí eu chego que a área total dessa figura é 268. Beleza? Então assim a gente finaliza, a gente comenta aí a questão de número 1. A questão de número 2, essa daqui, pessoal, vacilou, errou bastante aí na número 2. Vamos lá. A número 2 eu tinha duas figuras. A letra A, ele trazia uma figura onde eu tinha a parte pintada. Ele pede, na verdade, para encontrar a área da parte pintada. E a área pintada seria esse pedaço aqui, E aí eu comentei com vocês que tem o mesmo valor. Se eu reparar, o raio da parte pintada, esse pedacinho da parte pintada, é o mesmo valor desse outro pedacinho aqui que está faltando. Então, resumindo, um pedaço compensa o outro. Então foi isso que eu fiz aqui na segunda figura. Ó. Então esse pedacinho aqui que estava sobrando acabou compensando aqui no que estava faltando. E aí essa minha figura nada mais é que a metade de um círculo, tá certo? E aí eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado. Por que que aqui eu dividi por 2? Aqui eu dividi por 2 porque é a metade, certo? Então, resolvendo na fórmula da área do círculo, eu sei que o π é 3,14, o raio aqui foi informado, que é 4,
Alguns alunos erraram aqui, ó, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16, certo? Então, ó, cuidado aí com as potências. E aí eu chego ao resultado de 50,24 dividido para 2, 25,12 unidades quadradas. Então, a área referente a esse pedacinho aqui de cima, 25,12. Beleza. Agora, aqui na letra B, que o pessoal deu mole, hein? Na letra B, eu tenho essa figura, né? E essa figura, ela é composta por um trapézio e um triângulo. O pessoal confundiu a figura do trapézio com a figura do paralelogramo. Não pode. Isso aqui é um trapézio, né? Eu tenho a base maior e a base menor, né? E aí, resumindo, eu vou encontrar a área dessa figura e somar com a área dessa outra figura. Vamos lá, relembrar as fórmulas aí, ó. Fórmula do trapézio: Dzão mais Dzinho vezes H sobre 2, substituindo os valores, né? 23, que é a base, 13, que é a base menor, 4 é a altura, sobre 2. Resolvendo tudo isso daí, eu vou chegar até 72 unidades quadradas. É a área só desse daqui. Agora vou para a área do triângulo. Área do triângulo, base vezes altura dividido para 2. Substituindo os valores que é informado lá na figura, 10 é a base, 5 é a altura. Multiplicando isso e dividindo por 2, eu vou chegar a 25 unidades quadradas. Como aqui a figura é uma mais a outra, vou ter que somar esse valor de 72 com o valor de 25, que vai dar 97 unidades quadradas. Beleza? Gente, sempre importante, tá? E eu sempre falei com vocês isso. Quando for resolver qualquer questão que tenha figura, que tem fórmula, repete a fórmula para você lembrar e fixar a fórmula, tá? Questão número 3. Essa daqui foi uma questão bem tranquila. É aquele tipo de questão, né, de tirar o pé da lama. Então essa questão aqui foi bem tranquila de resolver. Deixa eu tirar aqui porque é o finalzinho da folha. A questão número 3, ele diz o seguinte: calcule a medida da área do paralelogramo ao lado, sabendo que a medida do comprimento da base é igual ao dobro da medida da altura. A altura ele informa. A altura ele informa que é 7. Se a base é o dobro, e aí eu coloquei aqui, ó, a base então é 14. E aí, substituindo na fórmula do paralelogramo, base vezes altura, né? 14 vezes 7, 98. Então, ó, essa daqui o pessoal conseguiu fazer de boa, não teve dificuldade não. Continuando, questão de número 4. Essa questão número 4, ela foi, né, assim, a questão mais trabalhosa, né? O cálculo aí ficou um cálculo bem grande. Vou estar colocando aqui o passo a passo para eu poder fazer a leitura e comentar com vocês. Ó, a questão número 4 diz o seguinte: uma peça está inscrita. Inscrito quer dizer dentro, né? Uma peça está inscrita em uma área retangular cujos lados medem 300 e 500. Então, o lado dessa figura inteira, né, onde está inscrita essa peça, é 300 e 500. Que foi como eu coloquei aqui, ó, 300 e 500, né? Conforme a figura abaixo. Calcule a área da peça, dessa peça aqui, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é calcular a área total, certo? E depois diminuir o pedacinho que eu não quero, né? Então aqui, ó, eu calculo a área total da figura, do retângulo inteiro, e diminuo. Aqui, ó, eu tenho 2 triângulos iguais e tenho também 2 retângulos iguais. Por isso que eu coloquei aqui, ó,
a área da figura menos 2 vezes esse triângulo, 2 vezes esse retângulo. E aí vamos lá fazer o cálculo disso daí. Primeiro, a área do retângulo, base vezes altura, 300 vezes 500, vai dar o resultado de 150 metros quadrados. Beleza, já deixo guardado essa informação. Agora vou para a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 150 vezes 75, dividido para 2. Que vai dar 5.625, tá? Professor, eu percebi que se eu juntar os dois triângulos aqui, ó, tem o mesmo valor de base e o mesmo valor de altura. Eu tenho um retângulo. Sim, você juntando os dois, você tem um retângulo. Então, se por acaso eu quisesse, se eu não quisesse calcular 2 vezes a área do triângulo, eu poderia calcular simplesmente uma vez a área do retângulo, né? Que é a soma desses dois aqui. Mas a gente optou em fazer o triângulo. Deixa quieto aí o valor referente a um triângulo, tá? E agora falta encontrar o valor referente também a um retângulo. Base vezes altura, o retângulo seria esse aqui, ó, 100 vezes 50, 5.000 metros quadrados. Aí vamos lá. Continuando aqui para a gente encontrar a área da figura. A área da figura é a área total, 150.000, menos 2 vezes a área do triângulo, que a gente encontrou, ó, 5.625, menos 2 vezes a área do retângulo, que é 5.000. E aí eu chego ao valor final da figura de 128.750 metros quadrados. Beleza? Que eu efetuei a multiplicação e depois fiz a subtração. Tá certo? E para a gente finalizar, essa questão número 5 é uma questão tranquila, mas o pessoal errou bobeira. E aí já vou falar o que o pessoal mais errou. Ó, essa é a minha figura da número 5 e no enunciado ele pede para calcular a área e o perímetro. Teve muito aluno que não colocou o perímetro. E aí o enunciado pedia para calcular tanto o valor da área e do perímetro. Vamos lá. Para calcular o valor da área, a área dessa figura, eu posso considerar como um triângulo e mais um retângulo. Pô, professor, não considerei como triângulo e retângulo, considerei como um trapézio, certo? Poderia considerar também, mas aqui eu considerei como um triângulo, né? E aí eu separei aqui esse triângulo e esse retângulo. Tá certo? Só que esse triângulo aqui, ó, ele não informa a base e nem informa a altura. A base e a altura eu tenho que encontrar. E aí como que eu faço para encontrar o valor da base e da altura? Se aqui é 8, pedaço inteiro, se até aqui eu tenho 4, então falta quanto? Falta mais 4. Então já tenho aqui a base do triângulo. Se a altura da peça inteira é 6, se até aqui vale 3, então daqui até aqui, que é exatamente a altura do triângulo, também vale 3. Muito aluno errou essa informação aqui, ó. Atenção, hein? E aí, calculando aí a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, 4 vezes 3, dividido para 2, que dá resultado 6 centímetros quadrados, que é essa área aqui. A área do retângulo seria 8 vezes 3, né? Base vezes altura, que dá 24. Logo, a área da figura, 24 mais 6, que dá resultado 30. Até aqui, tranquilo. Não levei em consideração o 5, porque o 5 aqui seria a diagonal desse meu triângulo, né? Esse 5 aqui eu vou levar em consideração para resolver quem? O perímetro. E aí o perímetro eu vou fazer 6, que é o pedaço inteiro, mais 8, que é a base, mais 3, mais 4, mais 5. E aí eu chego que o resultado do perímetro é igual a
26 centímetros. Então, galera, é isso, né? Essa foi a correção, né? O comentário aí da nossa atividade avaliativa. Novamente, muito aluno errou bobeira. Atenção, galera, tem que ter atenção. E aí, a gente fica por aqui, né? Um grande beijo, um grande abraço. Se, né, tiver qualquer dúvida na correção da nossa atividade avaliativa, pode entrar em contato comigo, pode falar, anota aí a sua dúvida. Se por acaso a correção foi equivocada, se eu esqueci de considerar alguma coisa, fala comigo também na nossa próxima aula sem problema nenhum, beleza? Então a gente fica por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera, tchau, tchau!